Boas pessoal, sou o Diogo e sejam bem-vindos a mais um Café da Tarde. Hoje estou aqui com o Pedro. Vamos estar aqui em mais uma conversa, assim calma, para ficar a conhecê-lo, o que é que ele faz, quem é, como pessoa. Primeiro de tudo, já estou a ver que estava a ver, Pedro, muito bem-vindo. Obrigado. Pronto, obrigado eu por teres aceito o convite e gosto muito da tua caneca, digo já. Obrigado. Isto foi uma das melhores prendas de Natal que eu já recebi na vida. Ah, Um senhor cabeça de batata. ok. A minha por acaso Cheers. também foi prendinha até. Também tens uma caneca toda É, pintas aí. toda pimpas, não é? E pela primeira vez posso dizer que o podcast Café da Tarde estará disponível não só no YouTube, como é costume, mas agora também irá estar disponível no Spotify. Muito bem. Isso, e pela primeira vez, mas só para quem está no YouTube, dessa vertente consegue ver aqui a minha companheira a dormir ao meu Sim, lado, o que é é uma verdade. estreia aqui na série. E a primeira pergunta do café da tarde é sempre uma muito simples. Pedro, que bebida tens contigo? Água. Ok, já és o meu segundo convidado que bebe água, por acaso. Eu tenho sempre por hábito ter ou uma caneca ou uma garrafa de água durante todos os streams e assim, porque, epá, mesmo por uma questão de estar constantemente a hidratar. E enquanto Pois. falo, acho que é mesmo a melhor bebida que se pode ter. Eu também gosto de beber café e essas coisas. Sempre que acordo de manhã bebo uma meia de leite, mas a água durante estas alturas é mesmo importante. Sim, é. Esse também é um E se calhar bocado. estavas à espera que eu dissesse whisky, mas ainda não passa do meio-dia. Pois, ainda não sabia o que é que eu viria daí. Ainda só falei contigo assim uma vez de estar contigo e o primeiro tópico foi logo eu pago-te um copo quando cá É verdade. vieres. E pronto, não ficou esquecido, ainda me lembro. Mas É sim, isso. esse é um tópico importante também que o Café da Tarde tenta cobrir, que é hidratem-se, é algo importante. Muitas vezes esquecemos-nos com a pressa do dia a dia, tentar trabalhar muito, mas pronto, é só ter uma canequinha ali do lado e fica tudo bem. Então, vamos ao que interessa deste episódio. Pedro, o que é que me podes contar assim do teu passado, quem tu eras como pessoa, até chegares aqui? Olha, acho que só antes de começar a falar desse do passado, Sim? referindo àquilo que eu estou a fazer no presente, Ok. porque tu estás-me a chamar Pedro e tu sabes de facto o meu nome, mas atualmente a maior parte das pessoas conhecem-me como Quebra-Nortes, que é o Pois meu é. canal de YouTube e de streamer, onde eu faço alguns vídeos sobre. Principalmente começou por ser muito sobre o Dragon Ball Fighters, que é um jogo que Sim. eu já joguei há imenso tempo e participei em alguns torneios nacionais. E depois passou a ser um bocado mais mimi e mais javardo, por assim dizer, o canal, porque pá, também senti alguma vontade de colocar alguma da minha essência e do meu tipo de humor um bocado parvo nas coisas que eu faço e não fazer só vídeos tão informativos. Pronto, isso é o pelo qual as pessoas me conhecem mais atualmente, Sim. é mais por causa do canal do Quebra-Nortes. De resto, em termos de o meu percurso até chegar aqui, pá, sempre gostei de jogar jogos de vídeo, não é? Mas sempre foi numa perspectiva extremamente casual, como aliás provavelmente a maior parte das pessoas que estão em casa também é. Nunca fui uma pessoa, curiosamente, de ver muito YouTube e nunca vi, sei lá, tweets, streams. É uma coisa que eu nunca consumi nem nunca pensei estar a fazer. Tenho um background um bocadinho mais associado com a música, o que é uma coisa que ajuda bastante para ter algum controlo sobre a qualidade de áudio e a qualidade mesmo de vídeo, apesar de hoje se calhar não ser um exemplo fantástico da minha câmara não estar perfeita, Não, não. mas Eu posso normalmente confirmar. tenho, é, É, está tenho algum muito bom. cuidado para manter então o áudio fixe e para que seja agradável para as pessoas ouvirem, essas coisas todas. E estudei chinês e japonês na universidade. Sim, eu sei que é Em- verdade.
é esse o meu percurso a cada. Sim, não é, não é uma piada, podia ser, mas não, é mesmo verdade. Estudei chinês e japonês na universidade, vivi um ano na China e tudo. Depois Sim. foquei-me algum tempo em trabalhar, até perceber que em Portugal é muito difícil fazer uma carreira, como se calhar muitos de vocês ainda estão agora a descobrir ou virão a descobrir um pouco mais tarde. E comecei a priorizar um bocadinho mais os meus hobbies, basicamente, é isso. Foi isso que me levou a querer começar a fazer streams e a ter alguma presença no YouTube. Ok, muito bem. E só para esclarecer, eu estava-me a rir, foi mais porque eu gostei da transição, que foi assim do Eu nada. percebi. Ai, eu estudei isto. Eu tipo, ok, pronto, está bom. Então, vamos começar pelo básico. Até agora, como todos os convidados, tu és gamer, acima de tudo. Acho que se pode dizer isso. Como entraste no universo? Houve alguma pessoa em especial que te mostrou isto? Não fazes ideia? Eu comecei a jogar quando tinha para aí 3 anos e lembro-me que o primeiro jogo que eu joguei de sempre foi o Sonic the Hedgehog, que eu sou velho, é verdade. E Olha, eu também o fui. primeiro Sonic para Mega Drive, e era um tio meu que tinha uma Mega Drive, era um tio meu que gostava muito de gadgets e de tecnologia. Na altura ele tinha aquelas cenas tipo, como é que se chamava? Não me Acho digas que que era eu tinha Master alguma. System. Ah, A Master System? Não era Game Gear? Era aquela consola portátil da Sega gigante que tinha um ecrã mesmo muito pequeno. E ele tinha até cenas em que tinha tipo uma televisão portátil na qual conseguia ligar o Game Gear e transmitir canais da televisão nacional, que isto, na altura, eu acredito que havia muito pouca gente que tinha acesso a este tipo de coisas, mas ele era um gajo que gostava mesmo dos gadgets e de andar ali à procura daquelas tecnologias. Era um techie da altura. ui. Então eu comecei a jogar um bocado por aí. E foi com o Sonic the Hedgehog. Depois passei para outros jogos também da Mega Drive. Depois, eventualmente, tive um Game Boy com o Pokémon, o Red e o Blue. Aliás, eu fui um dos idiotas que comprou o Pokémon Blue, gostou tanto, e depois foi comprar o Red porque achava que era um jogo diferente, mas afinal não era. Que mais? E depois a Nintendo 64 foi a minha primeira consola assim oficial e uma que me marcou para o resto da vida, sem dúvida. Agora, se eu me considero um gamer, Sim. não. Não? Não? Não me considero um gamer. Eu Ok. considero mais um entertainer, acima de tudo, nisto que eu estou a fazer. E grande parte do meu foco, quando eu estou a fazer streams ou quando estou a fazer YouTube, não é propriamente estar tão concentrado no jogo, mas estar mais focado na parte do entretenimento e da interação com o público do que propriamente estar mais focado no jogo. Adoro videojogos, mas não sei se me consideraria um gamer. Ok. Tu também sabes, nós estamos num mundo em que agora estou a falar a sério, não estou a gozar com ninguém. Ser gamer, por vezes, basta conseguires te focar num jogo no teu smartphone. Há pessoas que dizem isto a gozar, há algumas que levam mesmo muito a sério, mas ser gamer não tem que ser aquela paixão ali mesmo forte que alguns de nós têm, sim, eu posso dizer isso, Yeah, mas sim, eu entendo isso, mas normalmente, pelo menos na comunidade em que estamos inseridos, se calhar se estivermos a sim, falar para um público mais mainstream, poderia-se considerar. Mas normalmente na comunidade em que estamos inseridos, acho que quando dizes que és. Pá, eu acho que quando fazes um self-proclaiming de qualquer tipo de título, é sim. porque estás a assumir que és mesmo um aficionado daquilo e um profissional e que sabes do que é que estás a falar. Uh, eu tenho certos jogos que gosto muito e que percebo muito sobre eles, mas se me disseste se eu sou um gajo que consegue fazer reviews de todos os jogos que saíram em 2007, não. Isso também, se alguém conseguir, parabéns para ele. Eu gostava de ter essa força. Sem Então, dúvida. tu falaste muito de jogos que adoraste, muito, continuas a jogar. Só para ter um bocado de controvérsia aqui no meio, qual é aquele jogo que tu não aturas, que não aguentas ver à tua frente?
E sim, Bro, até já me vais podes. meter em sarilhos. Não, eu até te digo, podes dizer até que é o WoW. Ninguém aqui leva a mal. Não. God of War. Ok, tudo bem. Não consegui de todo entrar na cena do God of War. E parte da razão pela qual isso acontece é porque eu, neste momento, sou uma pessoa que tem bastantes atividades Sim. fora do meu trabalho. E não suporto um jogo que tu comeces, como por exemplo o Assassin's Creed Black Flag, em que tu começas a jogar o jogo e 50 minutos dentro do jogo tu ainda não começaste a fazer absolutamente nada. E eu não tenho tempo nem disponibilidade para um jogo que te dá a mão com um tutorial de 1 hora, Sim. porque pá, eu quero me sentar e quero começar a jogar, quero ter uma gratificação instantânea. Aliás, essa é grande parte da razão pela qual eu me virei muito para os fighters atualmente, é porque é uma cena que eu ligo, jogo umas matches, aquilo está feito, acabou, pronto. Sim. Agora um jogo com tanto dar a mão e andarem a explicar-me tudo e depois tipo, ok, tu começas a jogar o jogo, a primeira cena que tu fazes é carregar no quadrado, certo? Sim. Percebes que o gajo dá com o machado quando carregas no quadrado e passado 5 minutos daquilo aparece-te um texto gigante no ecrã a dizer: sabias que se carregares no quadrado ele dá com o machado? E tu, man, please, deixa-me descobrir as merdas. Então, o God of War foi um jogo que eu não consegui mesmo entrar nele. Ok, e tudo bem. Isso para alguém, por acaso, ao início eu pensava que ias entrar naquela perspectiva de que não és o target audience direto do jogo, mas eu entendi, é mesmo, não se trata muito da pessoa, mas nós vivemos num mundo em que por vezes temos que viver num ritmo que é tão rápido que não dá para conseguir assentar e aproveitar tudo aquela experiência que ele tem para nos dar. Já não somos Sim, putos com a noite toda para estar ali tipo a ver o tutorial. sim, isso sem dúvida que condiciona imenso. Mas mesmo que eu tivesse bastante tempo, como é que eu tenho de explicar? O Mega Man X, para mim, Sim, é um exemplo de um jogo absolutamente perfeito que te ensina nos primeiros 2 minutos do jogo a como jogar e como fazer todas as mecânicas sem te dar nenhum tipo de texto. Porquê? exato. Aparece-te um inimigo que vem a rebolar, tu aprendes que tens de saltar por cima dele. Sim, Aparece-te um inimigo no ar, tu aprendes que tens a saltar e disparar. Cais num poço em que não tens como sair, aprendes que tens de fazer um wall jump, porque senão não sais dali, ponto. E o sim, jogo não te para dizer faz isto, faz aquilo. Aquilo simplesmente ensina-te de uma forma natural. Tu sentes que a aprendizagem é natural. Assim como, transportando isto para jogos mais recentes, um jogo como Dark Souls faz-te exatamente o mesmo. sim, Percebes? sim, entendo. E há jogos que têm uns tutoriais que são perfeitos. As pessoas que lá estiveram a trabalhar conseguiram fazer aquilo de uma forma extraordinária que eu praticamente só sonho conseguir fazer algo É natural. parecido. Orientam-te de uma forma natural. Eu acho que isso é muito, muito importante no jogo. Sim. E agora vou-te perguntar, também para contares assim um bocado de história, algum momento que te tenha marcado nos videojogos? Assim, um momento pode ter sido só assim aquela vitória que ninguém viu, aquele momento com os amigos que do nada ficou tudo maluco. Eu tenho uma história muito engraçada e provavelmente até a maior razão pela qual eu joguei videojogos até uma idade tão tardia, que é quando eu tinha para aí 13, 14 anos, uma cena assim, eu estava num autocarro a ir para a natação, que eu ia no verão, naqueles grupos de natação em que vais com os miúdos todos e que tens tipo as turmas das focas e dos golfinhos e blá blá blá. E então eu estava lá no Sim, autocarro e eu vi alguém a falar ao longe, assim a dizer: epá, estes gajos estão a falar Tomb Raider, meu, eles sabem lá o que é um jogo a sério, eles nunca jogaram Zelda. E para mim aquilo foi tipo. Eu encontrei as únicas 2 outras pessoas que eu conhecia no mundo todo que adoravam o jogo tanto como eu, estás a ver? O Zelda. E foi sim, tipo, meu, eu tenho de falar com estas pessoas. E fui falar com eles e eram 2 irmãos. ok. E epá, fiquei super amigo deles. Eles agora neste momento estão no Canadá. Mas depois também tive uma fase da minha vida em que foi assim um bocadinho mais
complicada, com o divórcio dos pais e coisas assim. E aqueles dois irmãos, a família deles foi o meu abrigo durante imenso tempo. E eu ficava tantas vezes em casa deles que a mãe deles já me chamava o filho adotivo deles. Estás a ver? Sim. E foi por causa de os conhecer, assim, por causa desse jogo, estás a ver, que eu fiquei com uma ligação tão forte com eles e que passou a ser muito maior do que qualquer videojogo. Por isso, o Zelda é o jogo mais importante da minha vida por essa razão. Ok. Lá está a grande tatuagem. Para quem Majora's estiver a Mask. ouvir no Spotify, peço desculpa de não poderem ver, mas pronto, como dito, é uma Majora's Mask, muito bonitinha e pronto, é isso. Agora, falando assim um bocado fora do Quebra Norte, que também já cobriste um bocado, o que é que tu fazes fora disso? Assim, trabalho. E lá está, tenho os meus hobbies, que é o YouTube, o streaming e a música. Sim, Tenho uma banda também. sim. Já Mas vamos falar disso. como isto não é suficiente para pagar contas para quase ninguém em Portugal, eu trabalho também como Customer Support, que é uma coisa que eu já faço há imenso tempo, Ui, na verdade. E então trabalho a partir de casa neste momento para uma empresa russa. ok. Ah, Sim. ok. Quanta vodka está incluída nesse trabalho? Por acaso foi a primeira coisa que eu pensei quando eles disseram que me iam enviar um package de Natal, mas só me enviaram chá e bolachas. Eu também fiquei. Onde é que está a vodka, meu? Ok, pronto. Ok, não é interessante. Nunca pensei isso. Estou-me a Sim, lembrar agora. Sim? só para te explicar, porque Sim, sim. eu durante a maior parte do tempo da minha vida o que fiz foi dar aulas de inglês, de chinês e de japonês, porque foi a minha formação. Mas Ok. eu acho que na altura houve um boom muito grande de o chinês vai ser a língua do futuro, isto é que vai ser importante e blá blá blá. E entretanto eu acho que aquilo dissipou um bocado e a procura acaba por não ser tanta. E eu acabei por ver que conseguia arranjar outros empregos, se calhar a pagarem melhor, que não eram necessariamente na minha área. E honestamente, se um gajo tem de trabalhar 8 horas por dia e tem, se calhar mais vale fazer isso numa coisa em que receba mais um bocado do que uma coisa em que não. Ok, sim, há muito essa vertente e queiramos quer não, o mundo hoje em dia é, pelo menos em muita parte, controlado pelo dinheiro em si e tem que ser, temos que ir atrás dele. Assim, para mim o dinheiro é um meio para eu conseguir fazer aquilo que eu gosto de fazer realmente neste Sim, momento. Os meus hobbies sustentam-se com o dinheiro que eu ganho do trabalho. No dia em que isso inverter e no dia em que eu conseguir sustentar-me com o dinheiro dos meus hobbies, aí vou ter a vida que eu procuro neste momento. é, pai, e é assim que deve ser. A nota que eu ia dizer há bocado, e esqueci-me completamente, era que pensava que ias dizer que não gostaste do God of War porque ele realmente quase se parece contigo neste momento. Aí, Só falta aqui só faltava a lá. face paint, o corpse painting do black metal e fico um Kratos. Isso mesmo. Eu também deixei a barba crescer para te acompanhar, que eu já sabia que vinha falar com um homem com uma barba assim bem forte hoje. Então, e agora vou falar um bocado mais do passado. Que é, Ok. muitos de hoje em dia, eu digo isto na esperança que seja verdade, mas se calhar já toda a gente sabe. Mas pronto, muita gente pode não saber, mas tu antigamente fazias parte de um grupo com um rapaz chamado Diniz, que era os DualShock. É verdade. Quase ninguém sabe isso. E, As pessoas que sim, assistem ou que veem as minhas coisas que eu faço como quebra-nortes, ninguém sabe da existência do DualShock. era conteúdo bem diferente, podemos dizer isso. E eu, por acaso, eu venho dessa altura e foi numa altura em que eu também estava a tentar começar no YouTube, ter alguma coisa assim de hobby, de brincadeira,
eu via-vos os dois como se fossem os deuses tugas dos gameplays de comédia. E depois, claro, acabou nisto. Fui falar com o Pedro, ele é que veio falar comigo, o gajo mais porreira do mundo, e eu tipo, ok, fixe. Afinal não é um deus, é uma pessoa normal. Mas continua a ser um gajo fixe. Epá, que é uma coisa que eu acho que é um bocadinho problemática na cena do YouTube Sim. português. É que eu acho que existe muito esse conceito de tentar não só do público divinizar as pessoas que fazem YouTube, como os próprios YouTubers às vezes fazem as coisas num intuito de serem divinizados. Sim. E eu acho que existe uma falha grande na cultura do YouTube português, que é entender que alguns de nós fazem entertainment pelo sake do entertainment, para entreter literalmente as pessoas que estão em casa e que não querem ter fãs. Eu não quero ter, tipo, se alguma vez alguém me disser, pá, porque os teus fãs, eu digo, que fãs, meu? Eu não tenho fãs, eu tenho pessoas que gostam de assistir ao conteúdo que eu faço porque eu digo merda durante meia hora enquanto eu jogar um jogo, estás a ver? Pois é. Então, sim. os DualShock era literalmente isso. Era um formato muito parecido com o formato dos Game Grumps, para quem conhecer. Eram duas pessoas, dois amigos a jogarem jogos do início ao fim, sempre que era possível, e a tentar colocar um maior teor cómico que fosse possível dentro das nossas capacidades nas séries. Sim, eu por acaso entrei numa boa altura que vocês estavam a fazer a campanha do Detroit Become Human. Foi incrível, meu. Adorei fazer isso com o Diniz. Eu acho que fica. Eu não sei, eu sinto que se calhar já tinha conhecido a história toda antes de vos ver, mas rever a história com a vossa palhaçada e estupidez ao quadrado lá em cima foi brutal. Usando um termo meu, foi brutal, por acaso. Isso é muito fixe, mano. Obrigado. E De depois, nada. pronto, lá está. Os DualShock não foi um projeto bem Sim. sucedido. Foi um projeto que teve muito poucos seguidores, tinha muito poucas visualizações, porque eu também acho que esse tipo de entertainment não é uma coisa que esteja muito proliferada em Portugal. Não, acho que o pessoal em Portugal vê muitos gameplays e let's play em inglês. E Sim. falo porque eu também, se começasse a ver algo em português, pá, teria de ser uma coisa que como é que eu tenho de explicar? Acho que tinha mesmo de dar uma oportunidade e pensar, deixa-me ver onde é que isto me leva e perder algum tempo para conseguir absorver primeiro, mas tinha de ter uma iniciativa mesmo própria para me forçar um bocadinho a fazer isso. Por isso eu entendo perfeitamente que este tipo de formato não seja talvez o mais adequado em Portugal. No entanto, o meu grande objetivo e de muitos streamers e youtubers que eu vejo que andam por aí é mudar um bocado esse paradigma. Sim, e seria bom se isso acontecesse. E não dei a opinião antes, mas também concordo contigo na parte de dos portugueses verem os youtubers. Eu acho que isso também tem a ver porque conseguir chegar longe no YouTube cá, temos que ser mesmo, conseguir ter aquele conteúdo extraordinário, estar sempre a postar uma coisa um bocado até talvez maluca. Então, quando vemos que alguém consegue fazer isso, parece que é logo o Cristiano Ronaldo. Nós temos aquela opinião de que esta pessoa tem algo especial, que nós não entendemos bem o que é, mas que tem. Mas é isso também, e por acaso acho que também era algo que até queria conseguir alcançar aqui com o Café da Tarde, que é humanizar um bocado a pessoa por detrás do nome. Que acho que também é algo importante. Ver aqui isto não é só tipo, é ali alguém, um robô que está atrás da câmara ou do micro. É mesmo uma pessoa aqui com uma história bem longa e normalmente interessante. Acontece. E as pessoas têm aquela ideia de que, sei lá, ser youtuber, pá, em Portugal ser youtuber é um bocado aqueles gajos que ganham muito dinheiro e que fazem os vídeos com os carros e essa treta toda. E acho que
as pessoas também não têm noção um bocadinho do que é que está por trás disto tudo para uma pessoa como, lá está, como eu e como há muitos outros streamers assim mais pequenos em Portugal a fazerem as suas coisas, da luta que é tu estares a tentar equilibrar um trabalho normal, uma vida pessoal, outros hobbies que tu possas ter e ainda tentares ter a disponibilidade mental, quanto mais não seja isso, de tentar trazer entretenimento a um grupo de pessoas, estás a ver? Sim. Essa é uma parte que eu acho que no YouTube é muito fácil desvalorizar porque o YouTube lida com números muito grandes e o Sim. nosso cérebro perde um bocado às vezes a noção do que é que são 300 pessoas a ver o teu vídeo, meu? Porque é um sejamos número. honestos, 300 pessoas a ver o teu vídeo é um auditório cheio de Sim. pessoas a te verem a dizer merda, estás a ver? E é um big deal isso é muito importante. Por isso eu acho que toda a gente que tem canais pequenos tem de ter noção disso, de quando uma pessoa acorda e vê, pá, só tive 50 visualizações nesse vídeo. 50 visualizações é o mesmo número de pessoas que eu tive, por exemplo, no último concerto da minha banda, que são 6 pessoas a tocar num palco gigante e que dá horas de trabalho de ensaios e carregar material às costas e coisas assim. Sim. Por isso, pá, eu acho que é um big deal. As pessoas têm de ter noção disso. Pois é. E louvadas sejam as tuas costas. Porque eu sei bem o que é andar a cartar material da banda. Sim, esquece. E até fez uma boa transição. Porque vou falar aqui dois nomes que sei que significam muito para ti. Vou ter que ler, só para não me enganar, que é o Sunwi. Sunwi? Disse bem, ok? E agora o Summer of Fate. É verdade, sim. E como é que começou essas experiências? De onde é que isso veio? Sanui foi a minha primeira banda, Sim. assim, mais. Que teve coisas publicadas, pelo menos. Eu sempre fui mais gajo de tocar em casa, de não me preocupar muito com ter uma banda e assim, mas entretanto houve um rapaz que eu conheci quando estava a estudar um pouco de informática, que eu tentei fazer isso também. E conheci um rapaz que gostava do mesmo género de música que eu e na altura tocava bateria e nós por brincadeira, pronto, começamos a fazer umas coisas assim à tarde em casa, mas completamente a brincar, sem nenhum intuito de vamos fazer uma banda, mas entretanto juntou-se mais um amigo dele que era baixista, entretanto apareceu outro guitarrista, uma coisa puxou a outra e de repente, pronto, olha, vamos fazer uma banda. E foi giro durante o tempo que durou, foi um projeto muito engraçado. Para quem quiser ouvir também está no Spotify, está no YouTube, está na Apple Music, está nesses sítios todos. E tocamos em alguns festivais pequenos, aqui mais pelo norte também. Sim. E pronto, foi uma boa experiência. Summer of Eight é uma banda, apesar de não ser uma banda mainstream, nós costumamos brincar um bocado assim como se fosse já uma banda de culto, porque dentro do underground é uma banda que já existe para aí há 6 anos e que tem um grupo de pessoas que acompanham muito próximo tudo o que acontece com os Summer of Eight. E é uma banda pioneira em Portugal porque não existe mais nenhuma banda que faça shoegaze ou rock psicadélico como a nossa faz. Aliás, não é muito justo dizer isto porque neste momento existem os House Plant que fazem uma espécie de shoegaze, dream pop, uma coisa assim, mas o shoegaze e o rock psicadélico acho que é a única banda de Portugal que existe neste momento a fazer isso, por isso. Ok, então... Check it out, vejam lá no YouTube, Summer of Eight. É isso mesmo. Então, eu estou curioso porque não é mesmo, então, pelo que disse, um estilo muito normal de ver por aqui. De onde é que ganhaste esse gosto? Ora bem, de onde é que eu ganhei esse gosto? Eu acho que foi quase uma evolução um pouco natural de como a música tem evoluído e as coisas que têm acontecido mais em termos de som e também do material que tu acabas por ter à tua disponibilidade. Eu antes nunca usava pedais de guitarra e quando comecei a comprar pedais de guitarra, por exemplo, eu comecei a ficar um bocado obcecado por comprar pedais de guitarra e experimentar montes de sons diferentes. E então o shoegaze é um estilo de música que, como o nome indica,
gaze é estares a olhar para os teus sapatos porque estás tanto a carregar em pedais que acabas por nem sequer olhar para a plateia. E, Ok. e acho que foi um bocado por aí. Foi um bocado também por ser uma pessoa que se calhar ouvia mais post-rock quando estava na secundária, quando estava na universidade, ser um estilo mais melódico e mais calmo, sem voz, só instrumental, e depois o post-rock eventualmente começou a desaparecer um bocado, por uma questão de trends, provavelmente, e o shoegaze assim, foi o passo seguinte que eu encontrei para me dar algum conforto, que apesar de ser uma coisa que já tem voz e que não é totalmente instrumental, tem as harmonias e as melodias que te abafam completamente com a parede de som que elas fazem, e é uma música que não é tecnicamente difícil de tocar, mas é bastante emotiva, e é um bocado o tipo de sons que eu gosto. Ok, boa resposta. Então, se eu te perguntasse o estilo de música, claro, foi esse que te marcou a vida, porque agora até te segue na tua banda. Alguma banda que não é tua, que tenha marcado a tua vida? Sem dúvida. E eu vou-te dizer algumas bandas que eu ouço atualmente que sejam grandes marcos para mim, que é Slowdive, My Bloody Valentine. Ok. Mas se estivermos a falar de bandas que sejam assim coisas que me tenham marcado mais desde a infância até agora, se calhar mais bandas como Smashing Pumpkins, por exemplo. Ok. Sei lá, ser perguntado assim on the spot das tuas bandas preferidas parece tão estúpido porque tu não, não te consegues lembrar, mas Ficas logo Brian com o meu Jonestown nome. Massacre, por exemplo. Que mais? Mais no âmbito do post-rock eram os Mogwai, que eu gostava muito, Caspian, Russian Circles, a puxar um bocadinho mais para o metal, para quem gosta de coisas mais pesadas, um bocado por aí. Ok, está bem. Então agora chegamos ao momento que vamos um bocado ainda mais fundo, mais pessoal. E vou perguntar, pode ser que esta semana eu tenha uma resposta a isto. Algum momento marcante da tua vida pessoal? Assim, algo positivo, negativo, que te tenha mesmo marcado? E acima de tudo, que não sintas, que sintas que podes contar agora, aqui, para nós todos. Mas que tipo de momento? Tipo, É não do sei se estás tipo. a associar isso a alguma coisa. Ok, eu vou dar o exemplo assim por alto, resumo e exemplo mesmo. Por exemplo, eu tive um passado assim um bocado à volta de um ambiente de gozar quase. Sim, brincadeira quase a gozar comigo de bullying na escola por causa da minha voz e da forma como falo. E acho que também foi um bocado disso que me deu agora a força e a vontade de querer fazer podcasts, YouTube, tudo o que poderia fazer para me mostrar ainda mais e não me tapar o que Eu poderia acho ter isso muito fixe, acontecido. meu, e é muito fixe ter a coragem de pegar assim, se calhar, numa das nossas maiores, o que consideraríamos desvantagens quando éramos Sim, mais novos, que provavelmente não são, só nos faziam sentir isso e pois. conseguir avançar para a frente com elas. Pá, eu honestamente não tenho uma resposta muito concisa para isso, porque eu sinto-me relativamente bem com a minha vida no momento. E Ok, aliás, não é relativamente bem, é bastante bem. Eu gosto muito da vida que tenho neste momento e sinto que todas as coisas que aconteceram no passado me levaram até que conseguisse ter o discernimento suficiente para fazer algumas das decisões de vida que fiz agora. Por isso, não sinto que haja nada assim que me tenha marcado ao ponto de eu ter mudado completamente a minha vida por causa daquilo. Sinto que há um conjunto de coisas que aconteceram para eu ser quem sou agora. Acho que é mais ou menos por aí. ok. E ainda bem que te sentes muito bem com a tua vida neste momento, isso é sempre bom. Então, se te perguntar uma pessoa que te tenha marcado na vida, também
Não vem assim ninguém mesmo à Não, isso cabeça? isso é fácil de responder. Ah, Tenho então. um amigo muito próximo Hum. que é o primo, o Mário Gil, que é uma pessoa que tem feito até alguns streams comigo, aqueles streams quando são mais para javardice, em que fazemos quizzes e fazemos quizzes de cultura geral e coisas assim. Ui, E jogos tipo preferias, estás a ver, daqueles de, sim. sei lá, podias ler a mente das pessoas, mas sempre que comias sabia-te que se estivesse a comer um sapo cru, não sei, cenas assim. É o tipo de coisas que nós fazemos Ok. on the spot um com o outro, e é uma pessoa que me acompanha mesmo muito próximo desde que temos para aí 13 anos, por isso é assim um melhor amigo mesmo, through and through. Ok, e falando no Grande Chile, se calhar ainda iremos falar sobre ele mais à frente. Ok. Mas por agora eu tenho que falar aqui, por acaso foi Chile que me deu esta informação. Segundo eu fiquei a saber, tu moraste na China, também já referiste isso antes, em Xangai, por um ano. Uhum. Uhum. Foste a festivais, vieste para lá, saíste à noite e tinhas um colega de quarto do Cazaquistão que era meio maluco. E quanto é que é a Esse verdade disso? é mesmo o tipo de pergunta que eu esperava que o primo fizesse. Yeah, é Não, verdade, é tudo muito verdade. isto ainda não é a pergunta dele. Ok, foi Isto é só informação informação. que ele me deu. E agora eu pergunto a ti quanto verdade aqui isso foi, o que é que me podes contar da experiência e qual foi a parte mais fora do normal com o teu colega de quarto. Pá, tudo isso é absolutamente verdade. Eu Ok. vivi na China, em Xangai, e tive um colega de quarto do Cazaquistão ao qual a primeira reação foi no primeiro dia em que eu estava na China, completamente perdido das ideias, como tu podes imaginar, como acontece a qualquer Sim. pessoa normal, com 21 anos, que de repente se dê por ela, tipo, estou no meio da China. Sim. E entrei no quarto e para conhecer o meu colega de quarto, não é? E dele me passou bem e disse: Olá, I'm Pedro, I'm from Portugal. E a resposta do gajo foi imediatamente a dizer: Ok, I'm Sayat, I hate Europeans. Ai, E como eu, é que foi? é com este gajo que eu vou partilhar o quarto durante os próximos semestres, estás a ver? E isto Sim. vai ser. Pá, e eventualmente, com o Sim. contacto que nós fomos tendo, ele acabou por se mostrar ser uma pessoa espetacular, simplesmente que tinha bastantes preconceitos por causa do tipo de upbringing que ele teve, e por Sim. causa das coisas com que contactava mais frequentemente, e acabou por se dar tão bem connosco que depois acabava por estar com o grupo dos europeus todos, onde tinha portugueses, italianos, belgas, franceses, e vinha, pá, não vou dizer para os copos connosco porque ele era muçulmano e não devia, Pois. mas de resto fazia tudo. Ok, isso é fantástico. Então, Aliás, eu sim. tenho de contar esta história. Eu não sei até que ponto é que se pode partilhar coisas que sejam com conteúdo mais adulto no teu. É assim, até ao momento, só disseste 3 sexoneiras. Vai ser o primeiro episódio com restrição. Portanto, conta, mas assim um bocado por entre linhas, usa outros Então, códigos e tal. Sim. o Sayat houve um dia que resolveu usar um, o forno de um restaurante chinês que estava ao pé de nossa casa para fazer um bolo de aniversário para um colega nosso. Ok, estou a E o bolo imaginar. que ele fez foi um bolo bastante especial. Acho que é tudo que preciso te dizer. E ninguém sabia. Só ele é que sabia. Imagina o que é chegar ao fim do dia e estar tudo a rir-se encostado pelas paredes na residência. Ai, Engraçado. ok, pronto. Eu estava à espera de maluco noutro sentido, mas agora já entendi. E para fechar este segmento, só tenho a perguntar, Pedro, o que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa?
Queijo. Queijo. Olha, boa resposta. Eu também sou grande apoiante dessa resposta. Nunca pode faltar queijo. É. Eu também deixo aqui o aviso. Quando acabarmos aqui, é logo uma sandes de queijo derretido. Com força. Então agora vamos ao seguimento das perguntas dos amigos. E tenho aqui de um tal. Queres tentar adivinhar o nome? Não, eu deixo isso ao teu critério. Ok. É de um José, que tu deves conhecer como Blueberry. Ok. Deixou-te, para além de uma pergunta, deixou-te uma mensagem. Que é uma mensagem muito bonita. Que ele disse que tu irias entender, que é que largues o frieza de vez. Não. Pronto. José, aqui tens a tua resposta. Obrigado. Agora. Freeza, este aqui estamos a falar do Dragon Ball Fighters, que é o jogo pelo qual o meu canal ficou um bocadinho mais conhecido. E eu tenho de dizer, isto não é estar a dar flex nem nada disso, mas no último torneio nacional eu fiquei em segundo e levei o Freeza à final. Eu ter levado o Freeza à final, que é o pior personagem de sempre, foi um feito. E é melhor do que ganhar o torneio. Sim. O que eu tenho a dizer. Parabéns por isso. E então, a pergunta que o José fez foi se algum dia. Tu por acaso já respondeste a isto? Mas pronto, eu faço a mesma. Se algum dia tivesse a oportunidade de ter como trabalho ser a criadora de conteúdo, aceitavas? E se sim, o que mudava na tua vida? Aceitava sem dúvida nenhuma. O que mudava na minha vida era, provavelmente, num aspecto negativo, ia sentir uma pressão muito maior de ser criativo em alturas específicas do dia, o que nem sempre acontece. Porque eu sinto que as pessoas têm tipo um limite de criatividade diária que conseguem despejar num papel ou num notepad do computador, que nem sempre dá para tudo, e acho que essa pressão de ser criativo e de ter ideias ia ter algum impacto negativo na minha vida, porque eu gosto de fazer as coisas de uma forma mais espontânea e de uma forma positiva. Eu ia estar a fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é entreter as pessoas. É mesmo isso. Ok. Do Blueberry foi tudo. Obrigado pelo input. E agora passamos então ao Gelo, também conhecido como Gelo Monteiro. E por acaso ele não deixou. Não tenham muito medo, porque ele não deixou mensagem. Gajo, vai porreiro. Eu perguntei-lhe por uma mensagem e ele disse: a entrevista é tua e ele é um entrevistado. Já fico feliz em dar-te dicas. Portanto, fica aqui também um abraço para o Gil, acima de tudo. E agora as perguntas então. A primeira que ele quer saber é o porquê de estudar as línguas e culturas orientais. Honestamente, na altura, a razão foi um bocado a seguinte: eu estava muito, muito farto de estar na minha cidade, que é, eu sou natural de Braga, e eu nunca fui muito fã da cidade de Braga. E então eu estava mesmo muito, muito farto. E então a perspectiva de qualquer coisa que me pudesse levar para um bocadinho mais longe dali soava-me bem. E eu tinha, acabado de fazer 18 anos e tinha aquela garra toda de que vou fazer tudo o que for possível fazer na vida. E quando me disseram, pá, só tens de estudar chinês durante 3 anos e depois vais viver um ano para a China com tudo pago, eu, amigo, fácil. Onde é que eu assino mesmo? Pronto, assinei logo, pus logo no papel e fui. Mas também sempre tive bastante interesse com conhecer culturas diferentes e saber falar línguas diferentes. Para mim é bem importante, porque lá está. Eu sou uma pessoa da parte da comunicação, eu gosto de comunicar, estás a ver? Sim. Por isso, quanto mais pessoas no mundo eu conseguir comunicar, mais interessante para a minha vida se torna. Basicamente é isso. Ok, e por acaso é uma curiosidade, o último sítio onde eu fui de férias antes de isto tudo começar, da Covid, foi a Braga. Por acaso, agora falaste, já é curioso. Ganda merda, não é? É assim, primeiro,
Basicamente foi um fim de semana de amigos, Ok. mas eu e a namorada fomos um dia antes e passámos uma noite num hotel nos Xerés. Ok. E por Não, acaso deve ser lindíssimo. era um fim de semana que estava lá à feira, tipo Nice. na descida da. Vou chamar aquele capela. Era só barraquinhas, tipo, tudo bem giro, turista, mas pronto, na altura ainda não fazia mal. Incrível, meu, é incrível. É, e depois eles chegaram lá no dia a seguir, fomos andar naquelas atrações lá dos barcos com as boias. Uhum. Depois Braga até foi mais de tipo sair à noite para ir lá tipo à praça, ao café e dar voltas a conhecer a cidade, comer uma grande francesinha. Clássico. Pois, e basicamente foi isso que deu tempo. Então também não conhecia assim muito de Braga. Para dizer. Mas um package de primeira experiência de Braga é bastante isso. É comer francinhas e sair à noite. E ir quando está fixe. Ok. E próxima pergunta do Chile é: como é comer num iate com o patrão? Sim, ele perguntou isto, eu também fiquei curioso. Isso aconteceu-me uma vez quando eu, antes de trabalhar naquilo que trabalho agora, houve Sim. uma altura que trabalhei numa imobiliária em Cascais. Ok. Por isso, como tu podes ver, a minha vida já deu assim, umas belas voltas. E nessa Foi. imobiliária em Cascais foi um sítio em que eu consegui convencer toda a gente que eu era uma pessoa extremamente profissional e que era um gajo muito certo, porque andava de fato todos os dias. E, Sim. e o que eu fazia era mostrar casas a compradores chineses, casas de Ok. meio milhão para cima. Pá, e o meu patrão, não sei, eu era um gajo mais velho que eu acho que ele foi muito com a minha cara, achava piada a cena de eu ser do norte, eles. Ups, cortou-me aqui o áudio um bocadinho. O sotaque diferente. E pronto, e houve uma altura que ele basicamente me convidou para ir com os amigos dele para o iate dele. E lá estava eu com um monte de cotas de 60 e tal anos, eu para aí com 22, Sim. com um charuto na boca e um copo de whisky, a viver a vida do lobo do Wall Street, quando, quando eu não fazia a mínima ideia do que é que estava a acontecer à minha volta. Então pronto, já sabem. Como ir a comer num iate é quando Uhum. são novos têm que estudar o chinês, têm E que para sair Cascais. do país, depois têm que voltar e ir para Cascais. Ainda poderão encontrar uma tia ou duas pelo caminho, mas o iate é que interessa. Mas pronto, ao menos a comida era boa. Por acaso, Não. essa parte da história não tinha bem, porque nós não comemos, literalmente só fumamos charutos e bebemos whisky, foi só isso. Ok, pronto. Deve tudo. Isso até parece mais uma aventura no GTA Online. Yeah, E é o gajo foi levou na ali. Ok. Agora, por acaso tu já mostraste a tua tatuagem, mas ele pergunta o porquê de teres as máscaras tatuadas. É mais do que uma? Então? Não, só uma. Ah, ok. É a Majora's Mask aqui. Ok, pois. Então o E porquê? já expliquei o porquê no fundo, Faz. porque apesar de ser um jogo que lá está, que foi mesmo muito importante para a minha infância. Sim, E é o meu jogo preferido de sempre, digamos de passagem. ok. E a última pergunta dele, que tu também já falaste aqui, era influências musicais, que também já Uhum. tocaste em vários aspectos. Portanto, foi tudo chill. Um abraço, obrigado pelo input. E agora vamos a uma parte com um bocado por mal meu. Esqueci-me de te avisar no início, para ires pensando. Mas agora vem o segmento que é pergunta ao host. Que é, tu podes me perguntar agora o que quiseres, que eu tenho que responder com o máximo de sinceridade possível. Fixe. Quantas destas sessões é que já fizeste? Do café da tarde, Sim. tu és o quarto. Qual foi o mais cromo?
Ok, espera. Eu conheço-te. Eu conheço-te. Eu sei porque é que tu perguntas dessa maneira. Mas eu quero ser profissional com isto. Então eu vou-te responder qual foi o episódio que tive um bocado mais medo da recessão. Aceitas? Ok. Não. Pronto, Estou a brincar, sim, podes ok, responder. pronto. O episódio que tive um bocado mais medo da recessão foi o segundo com o player 1 Paulo, apenas porque, como o café da tarde simboliza e eu queria conhecer era a pessoa por si Hum. e quem é, e basicamente ele decidiu, em vez de falar do seu passado, começar a falar da forma como as pessoas, algumas não aceitavam a persona online dele, Uhum. que a levavam muito a sério e que se achavam e se tinham um problema que não era com ele que tinham de tratar, mas que o tinham de levar a um psicólogo e pedir a ele para o resolverem. Ok, isso foi duro. Foi, digamos que já está com a fama do episódio em que eu faço umas caras muito bonitas. E ficamos por aí, mas eu, como todas, eu gostei da entrevista com ele. Lá no Ok, fim outra consegui pergunta. puxar. Sim. Qual era a personalidade que tu mais gostarias de entrevistar aqui? Seja youtuber, seja streamer, seja jogador de futebol. Quem é que tu gostarias mesmo de entrevistar? Quem quer? Ok, isso é uma pergunta. Não é difícil no sentido de eu não querer responder. É porque algo que eu começo a notar agora, tu já sabes, agora que eu entrei no ramo de aprender a criar videojogos e por aí, Uhum. eu vi que eu tenho uma mente muito realista. Que é ir fazendo tudo passinho a passinho, segundo o que consigo e que me ensinam, e aonde chegar um dia é onde cheguei. E tenho que Uhum. ficar contente com isso, lá ter chegado. Por agora, eu fico contente de vos estar a entrevistar a vocês, que aceitaram o meu convite, acharam piada a minha ideia e decidiram, sim, vou-te dar algum do meu tempo para isto. Já, pronto, eu posso falar assim um bocado, eu vou começar a tirar nomes e depois vão dizer, olha, falaram o teu nome nisto. Mas o que é isso e tal. Mas isto começou um bocado como brincadeira, mas eu tenho um professor, já te falei há um bocado dele, que é o Ivan Barroso. É um grande. Sinceramente, ele é tanta coisa que eu nem sei como resumir. Vocês podem o ter visto no Lisboa Games Week. Ele também apresentava um podcast no YouTube, é jornalista de videojogos. Vais, a arte neste momento, acho que um bocado acima de tudo é professora no IPL de Leiria, que é meu professor, e também na Lusófona Era ele que e por gostavas de aí entrevistar. adiante. Eu gostava, eu ando a começar uma brincadeira com um dia destes, vou passar um abaixo assinado pela turma toda para reunir para aí tipo uns 50 a 100 bots para mandar ao setor a dizer esta gente toda quer que tu venhas ao meu podcast. Anda cá, hoje. Ah, não sei, vou ver. Ele, como toda a gente que eu tenho entrevistado aqui, é um gajo bué porreiro. Eu um dia até posso ir a falar com ele, dá-me na tilha de falar isto e olha, acontece. Mas eu acho que é isso, não há assim ninguém que eu possa dizer era esta pessoa que eu gostava de trazer aqui, porque até daqui a uns dias que vão acabar as pessoas que eu convidei, assim a onda inicial, eu não sei se irá haver sequer mais alguém que irá estar interessado a vir ao podcast. Então quem vier, eu dou-me por contente com isso. E é essa a minha resposta. E posso fazer uma. Eu suponho que isto seja tipo 3 desejos. Tenho 3 perguntas agora para te À fazer também. vontade, à vontade. Então,
tens um botão à frente, carregavas neste botão, se tinhas 50% de desconto em tudo que tu comprasses na tua vida, mas sempre que estavas a comprar, tinhas Tourette e dizias bué de palavrões e fazias sons esquisitos para a pessoa da caixa. Não podia, tipo, calar, né? E isso Não, passava. é impossível. Tinhas 50% de desconto no produto, imagina, ias Ok, comprar um e café, compras em vez de online? 30 cêntimos custava 30, compras online, podias, mas se tivesse algum contacto com a pessoa por e-mail ou por mensagem, tipo com o apoio ao cliente, dizias palavrões na mesma por escrito. Ok, tenho que pensar bem nisso. Então, tu dizes. Não estava à espera desta, por acaso, surpreendeste-me. Ok, se fosse fazer a compra, tinha desconto, mas ficava ali tipo o Popeye do diabo. 50% de desconto no café, em vez de 60 cêntimos ele custava 30, uma televisão em vez de 300 euros custava 150, mas saías da Vorten a dizer Ai, ok. E tu dizes que se fosse comprar online, que se falasse contigo, pronto, que tu até és com o apoio disso, ao cliente. Yeah. tinhas que levar com aquilo tudo em cima. Opa, eu acho que não carregava. Por muito que fosse bom o desconto. E eu não sei, eu tenho um coração muito puro que me diz que eu ainda vou chegar longe e que tenho que ser altamente profissional em tudo que Ok. faço. Então acho que isso me impedia. Porque imagina, eu quero eu estar aqui a fazer o café da tarde contigo, tudo muito bonitinho e tal, tudo calmo, e depois via-me no shopping. Há alguém que se lembrasse, eu não faço ideia se isso alguma vez vai acontecer, mas pronto, encontravam-me, tiravam uma foto, depois ele entrava na boa retenção para pegar os fones, depois chegava ali à caixa, e depois os gajos, cada telemóvel, cada câmara, está aqui. Opa, não dava, era bonito de saber, era bonito, era, mas não dava para mim. Pronto, e foi esta a minha última pergunta para ti. Ok, e pronto, eu costumo acabar o café da tarde falando assim um bocado de como conheci a pessoa que trouxe cá, porque por agora também é tudo convidados que eu conheço. Fazes ideia como é que nós, os dois, porque eu sinto que foste sempre tu, começámos a falar? Acho que foi pelo Instagram, não foi? Sim, mas eu lembras-te como é que começou a conversa? Não. Eu fui ver, então não é que aqui o grande Pedro, a primeira mensagem que me mandou foi uma mensagem altamente profissional, a agradecer o seguidor no Insta e a mandar-me um vídeo de um trailer do canal no YouTube. E eu, Era, sim senhor, "Fô, era o spam dos DualShock, era isso que eu fazia. E às pessoas, e depois spamava com mensagens toda a gente a dizer: Epá, olá, obrigado por estares a seguir o meu canal. Se quiseres ver estes vídeos que nós temos, blá blá blá. Nunca mais hei de fazer isso na vida, esquece. ai, É um desperdício de tempo. eu também fiz isso por uma altura e depois lá houve um ou outro que começava a dizer tu tá quieto com isso, eu vou até bloquear. Eu acho que um ou outro era meio brasileiro. Nem é por aí. Pá, sei lá, se as pessoas dizem isso, whatever, ok, bloqueiem tudo. Pois. É mesmo porque o engagement do Instagram para mim é uma coisa insuportável. É a rede social que eu mais odeio com perspectiva de fazer crescer um projeto ou um negócio e é uma coisa com a qual eu não estou mesmo disposto a perder o meu tempo, nem pensar. Sim, Para mim é mal dos meus pecados, porque provavelmente podia ser bom, estás a ver? Mas, pá, não gosto, não gosto, não gosto. sim. E pronto, tudo começou com uma mensagem assim. E passado uns tempos já estávamos aqui e ele a dizer que me pagava um copo só de eu ir lá à terra dele, a falarmos dos projetos que andávamos a fazer, o que é que posso fazer para ajudar. Opa, acima de tudo, pensava que eras um deus, acabaste por ser um gajo bem porreiro.
E acho que assim é que as coisas foram bem feitas e devem ficar. Pronto. E com Olha, isto, e mais? sim? Eu só tenho a dizer, pessoal, sigam-me no YouTube e no Twitch se tiveram interesse neste tipo de conversa. Vão ter interesse também nos streams que eu faço. São streams, a maior parte deles, streams de variedade, nos quais eu gosto muito de interagir com o público. Por isso, www.twitch.tv/quebranortes, www.youtube.com/quebranortes. Passem por lá e vejam o meu conteúdo se tiverem interesse. E isto foi um momento patrocinado por Quebra Nortes. No final disto teremos que falar porque ele não me disse que me pagaria para passar esta mensagem. Mas tudo bem, isto foi mais um café da tarde. Pedro, mais uma vez obrigado por teres vindo. Não, obrigado mesmo, obrigado mesmo, foi um prazer. De nada. E sorte com este teu projeto também. Espero que isto seja uma coisa no YouTube, porque é uma coisa interessante. É como tu dizes, conversas de café. É interessante para as pessoas verem este tipo de coisas acontecerem também em português, principalmente. Porque se forem ler, as pessoas papam nisto agora em português, ainda é preciso fazermos um esforçozinho para conseguirmos chegar às pessoas e mostrar que afinal até existem pessoas relativamente interessantes em Portugal. Que não é o meu caso, mas talvez no caso dos outros streamers que têm visto. Não, eu posso dizer que tu foste interessante. Até agora ainda nunca ninguém me disse que estava fora da cidade e foi para outro lado do mundo. Isso é novidade. E uma caneca assim, claro. E pronto, tal como comecei a dizer, foi mais um café da tarde. Como sempre, ficamos a conhecer mais um bocado aqui do nosso convidado. E espero que continuem a ter um bom dia e acima de tudo lembrem-se, hidratem-se, porque isso é vida.